Fala meus amigos, bem-vindos ao canal, me chamo Jadson Almeida, estamos começando mais um vídeo aqui. Enfim, o enigma decifrado na harpa. Então, como nós vemos abordando aí, a retórica do nosso entendimento aqui para enigma é abordado nos cânticos da Bíblia. Essa é a harpa onde é retratada aqui, né, na linha que a gente vem construindo esse entendimento. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, peço que você veja o vídeo anterior, porque nós vamos dar continuidade ao entendimento aqui. Então, harpa são os cânticos, as harpas de Deus são os cânticos mencionados na Bíblia, onde a gente vai começar aí construir e começar a desvendar este belo mosaico de Deus. Então, se liga no céu. Nós temos aí a linha de entendimentos, temos o decifrar pela harpa, é pelo enigma. E onde estaria esse enigma, este cântico que é produzido aí para que viesse a ser decifrado esse enigma? Então, vou recomendar que você leia, né, no livro de Deuteronômio, certo? Capítulo 32, do verso do 1 ao 47. Eu só vou mencionar aqui, fazer uma explicação, uma explanação, para que a gente possa prosseguir. Então, com certeza você vai ter tempo aí de meditar sobre isso. O último cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, do 1 ao 47. Você vai ver ali onde Deus fala para que esse cântico fosse produzido para se servir de testemunha a Israel, porque Deus ia esconder o rosto deles, ok? Então Deus pede que Moisés escreva esse cântico para que ali esse cântico seja como testemunha para Israel, quando Deus for esconder o rosto da nação de Israel, porque ali Israel ia desobedecer a Deus logo após a morte de Moisés. Então, qual o tema aqui? Eu quero mencionar com você somente verso 19. Diz assim, então, Deuteronômio 32, 19, verso 19: o que vendo o Senhor o desprezou, provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Deus está se referindo aqui com relação a Israel, entendeu? Esse cântico aqui foi em testemunha contra Israel. Agora está aí, verso 21: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Preste atenção agora: com nação louca os despertarei a ira. Então preste atenção, Deus aqui ele elabora o cântico em testemunha contra os filhos de Israel e fala que vai esconder o rosto dessa nação, da nação de Israel, e agora ele vai se voltar para uma outra nação que ele já designa essa nação louca. Olha que interessante. Por que a nação louca, né? Então a gente vai ver que nesse cântico aqui, o que Moisés fez? Ele profetizou, ele proferiu todos os acontecimentos da história, certo? Da humanidade, toda a trajetória que aborda o tempo da humanidade, aborda nesse cântico. Então, desde a sua estadia ali, as bordas da terra prometida, Moisés profetiza, certo? Então esse cântico ele abrange toda a trajetória até o desfecho final dos inimigos de Deus, do juízo do mundo, e onde novamente ele vai se voltar para Israel. Então veja como é importante a menção desse cântico aqui, do conhecimento desse cântico. Por quê? Porque o que foi profetizado por Moisés abrange
toda a história e ela envolve os nossos dias, né? Então, se você observar isso, você pode até pensar, mas e onde é que entra o Brasil nisso aí? Nós vamos aferir se o que essa nação que Deus projetou, que Moisés profetiza, é o Brasil ou não, entendeu? A coisa ainda se configura muito solta. Deus só fala de uma nação. Então aqui uma nação é anunciada, uma outra nação fora a não ser de Israel, preste atenção nisso, uma nação, uma outra nação é anunciada para que Deus ali venha se manifestar novamente, para que as pessoas, os povos, conheçam a Deus. Porque qual a temática e qual era o desejo de Deus? Que fosse entregue, né? Israel ali, na verdade, não foi entregue aqui, Deus se manifestou a Israel, para Israel levar a luz de Deus aos povos da terra. Então Israel falhou nessa missão, ok? Israel falhou nessa missão. Então, olha que interessante aqui, toda a descrição profética, entendeu? Preste atenção nisso, eu preciso de uma menção de Jesus, certo? Um dos profetas aí, que na verdade Cristo, né? Jesus Cristo é o grande profeta de Deus, onde vem, e toda a narrativa bíblica tem que englobar, né? No caso, engloba a narrativa bíblica, ela há concordância, certo? Mas isso, para a gente construir entendimento, tem que ter o respaldo de Jesus nas suas descrições, para que essa validação que nós estamos construindo aqui, esse entendimento seja válido, ok? Então acompanhe comigo, Mateus capítulo 21, verso 43. Então veja que a gente vai estar construindo esse entendimento para vermos se há coerência, se Deus escolheu uma outra nação fora Israel. É bem claro que sim, preste atenção nisso, é bem claro que sim, porque aqui Deus fala através desse cântico que ele escondeu a sua face de Israel e quer ver o seu fim, entendeu? E se move, recapitulando, para uma nação louca. Deus já deixa isso bem claro, certo? Então vamos ver aqui de Jesus. Jesus aqui na parábola dos lavradores maus. Quem conhece aí a matéria bíblica, a narrativa bíblica, vou recomendar você ler também, né? Você tem tempo para isso aí, você pode ler. Mateus do capítulo 21, do verso 33 ao 46, ok? 21 vai estar aparecendo aí para vocês. Só quero grifar o versículo 43, dizendo o seguinte: portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Percebe aqui? Então Jesus diz ali para Israel, na parábola, ele diz: olha, o que vai acontecer com esses lavradores maus? Eles, olha, dará a frondosa morte aos lavradores e vai arrendar a terra a um outro povo que a seu tempo, né? O menção no verso 41 fala que a seu tempo. Então o fruto da terra é para dar a um tempo específico. Então nós estamos no fim dos tempos, nós queremos saber se o Brasil é essa terra, se a outra nação escolhida é o Brasil, é essa terra. E o detalhe interessante que o texto revela que a seu tempo vai ser dado os frutos dessa terra. Então Jesus vem e crava essa sentença: portanto eu digo a vocês, para quem? Para Israel, que o reino, certo, de Deus é tirado de vocês e dado a uma outra nação, para que dê os frutos da terra, para que deem os seus frutos. Então o Brasil é essa nação. Continue ouvindo, nós vamos explanando e cavando sobre esse assunto aqui, claro, unicamente dentro das escrituras, amém? Então peço que, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, que esse conhecimento possa alcançar aí mais pessoas, porque vocês vão julgar por vós mesmos isso. Uma grande bênção vem
para a nação brasileira. Então, fique comigo nos próximos dias e continue ouvindo Ouve Israel.